A possibilidade de que a Terra esteja no centro do universo estava girando na mente dos cientistas no começo do século passado. Edwin Hubble, um dos astrônomos mais famosos da história, ficou espantado com talvez a maior descoberta astronômica do século XX. Com um telescópio de 100 polegadas, Hubble basicamente descobriu que a Terra estava no centro do universo. Enquanto examinava a luz das estrelas e galáxias, Hubble concluiu que o espectro dessa luz sofria um deslocamento para o vermelho. Ele ficou espantado, pois isso indicava que a Terra estava no lugar central no universo. Mas tem um porém. Hubble era um declarado copernicano e descartou a evidência para o geocentrismo. Hubble escreve: tal condição implicaria que nós ocupamos uma posição única no universo, análogo, em certo sentido, ao antigo conceito de uma Terra central. Essa hipótese não pode ser refutada, mas é indesejável e só seria aceita como um último recurso para salvar o fenômeno. Portanto, nós desconsideramos essa possibilidade. A posição indesejável de uma localização favorecida deve ser evitada a todo custo. Tal posição favorecida é intolerável. Portanto, a fim de restaurar a homogeneidade e para escapar do horror de uma posição única, deve ser compensada por uma curvatura no espaço. Parece não haver outra saída. Isso não me parece a visão de um cientista imparcial em busca da verdade, mas sim de uma pessoa cegamente apaixonada pelo heliocentrismo e com muita raiva do geocentrismo. Repare que Hubble usa palavras como intolerável, horror, não pode ser aceito, ou seja, não se trata mais de uma discussão científica, mas sim uma discussão carregada com muitas paixões, muitas ideologias. Note também que Hubble diz que a curvatura do espaço, inventada por Einstein, serviu para escapar de uma posição única, ou seja, não permitir que a Terra seja o centro do universo. Hubble viu que o universo é isotrópico. Um observador, numa posição definida, em qualquer direção que ele olhe, a paisagem é a mesma. Imagine uma pessoa no topo de uma colina no meio de um deserto. Para qualquer direção que ela olhe, a paisagem, o deserto, é o mesmo. Se ela girar 180 graus, por exemplo, vai observar a mesma paisagem. Assim também acontece com o universo. O universo é isotrópico porque nós estamos no centro. Para qualquer direção que você olhe, o universo é o mesmo. Mas Hubble sabia que isso significa uma Terra no centro. E ele não queria isso. O Hubble precisava de um ingrediente mágico para remover a Terra do centro: a curvatura do espaço. O telescópio de Hubble mostrou que as galáxias estão se afastando da Terra. Mostrou que o universo está se expandindo. E a Terra, aparentemente, estava no centro dessa expansão. Mas isso não pode ser tolerado, certo? Então, surge a curvatura do espaço para remover a Terra do centro e colocá-la tipo em um lugar qualquer, bem longe do centro. Para remover a Terra do centro, Hubble diz que o universo expande como se fosse um grande balão inflado. Baseado na teoria da relatividade geral de Einstein, o espaço agora tem curvatura. Conceituar algo tão estranho era a única forma de remover a Terra do centro. Uma ideia muito esquisita
que basicamente diz que a matéria tem a capacidade de curvar o espaço, tipo, o espaço curvado dentro dele mesmo. Uma ideia muito louca que foi, inclusive, rechaçada por grandes físicos, por exemplo, o Nikola Tesla. A teoria da relatividade é um mendigo envolto em púrpura que pessoas ignorantes levam para um rei. Uma massa de erros violentamente oposta aos ensinamentos dos grandes homens da ciência do passado e até do senso comum. A teoria amarra todos esses erros e falácias e os veste em roupas matemáticas elegantes que fascinam, encantam e deixam as pessoas cegas. Os expoentes dela são homens muito brilhantes, mas eles são metafísicos, não são cientistas. Nenhuma só proposta da teoria da relatividade foi provada. Então, como uma teoria tão ruim, tão falaciosa, cheia de coisas absurdas, consegue sobreviver até hoje? Muitos cientistas, principalmente cosmólogos, não escolhem seus modelos baseados em critérios científicos, mas sim em critérios filosóficos. O gosto. Stephen Hawking escreve: todas essas evidências de que o universo parece o mesmo em qualquer direção que olhamos pode parecer sugerir que há algo especial sobre o nosso lugar no universo. Em particular, pode parecer que, se observarmos que todas as outras galáxias se afastam de nós, então devemos estar no centro do universo. No entanto, existe uma explicação alternativa. O universo pode parecer o mesmo em todas as direções, visto de qualquer outra galáxia também. Não temos nenhuma evidência científica a favor ou contra essa suposição. Acreditamos nisso apenas por motivos de modéstia. Vou repetir, acreditamos nisso apenas por motivos de modéstia. Incrível, não? Ele admitiu que não existem provas de que a Terra não esteja no centro. Porém, é do gosto dele que ela não esteja, apesar das evidências mostrarem que a Terra está no centro do universo. Mas é aquela coisa, né, pessoal? Se você admitir que a Terra é o centro do universo, você vai ter que admitir que existe um Criador, que existe um Deus que colocou a Terra no centro de tudo. Assim como vários ramos do pensamento, do conhecimento, da cultura, das artes, a ciência também foi sequestrada. Sequestrada por ideologias. O cosmólogo George Ellis, que até publicou artigos junto com Stephen Hawking, escreve: não somos capazes de fazer modelos cosmológicos sem alguma mistura de ideologia. Nas primeiras cosmologias, o homem se colocou em uma posição de comando no centro do universo. Desde a época de Copérnico, nós fomos constantemente rebaixados para um planeta de tamanho medíocre que gira em torno de uma estrela medíocre. Na borda externa de uma galáxia medíocre. Na verdade, agora somos tão democráticos que não reivindicaríamos que nossa posição no espaço é especial e distinta de qualquer outra. Nós devemos chamar isso de princípio de Copérnico. Muito interessante. Ele está dizendo, basicamente, que o consenso científico acaba blindando teorias.
De modo que uma teoria pode estar profundamente errada, mas por conta da democracia da ciência, ela continua sendo vendida como uma boa teoria. Vejam, a imagem medieval do cosmos mostrava o céu tal como visto desde a Terra. Portanto, tal como visto desde um centro de observação, que era o lugar onde o observador estava, que era a Terra. O sistema copernicano descreve o céu desde que ponto de vista? Quando nós vemos o universo copernicano, o sistema solar, com o Sol no centro, a Terra girando em torno, eu digo, onde está o observador que enxerga isso? Era um observador celeste totalmente hipotético. Então, este é o primeiro ponto. Ninguém jamais viu o universo copernicano. Todo mundo continua vivendo no bom e velho universo geocêntrico de Ptolomeu. Tanto que esse mesmo sistema geocêntrico é usado até hoje na navegação e nas viagens espaciais. O ser humano não pode ver os planetas girando em torno do Sol. Não tem como ver isso. Você vai vê-los girando em torno da Terra. Este é, vamos dizer, é um movimento aparente, porém real. Agora, a mecânica do negócio, quer dizer, o que impele o movimento dos astros? E se você aplica isso à lei da gravitação de Newton, tá certo? Então você tem um outro modelo baseado não no céu visível, mas no céu mecânico. Está entendendo? Ora, o que o céu mecânico pode desmentir o céu visível? Se as forças físicas fazem os planetas girarem em torno do Sol, isso impede que, vistos desde a Terra, eles continuem girando em torno da Terra? De maneira alguma. Então, a confusão, vamos dizer, do panorama visível com o esquema mecânico, para mim, foi um dos grandes desastres intelectuais da história humana, do qual nós não nos refizemos até hoje. A teoria da relatividade de Einstein é cheia de paradoxos. Como exemplo, considere o seguinte experimento mental. Imagine que você esteja viajando à velocidade da luz e que durante a sua viagem você liga uma lanterna. O feixe de luz da lanterna também viaja à velocidade da luz, a mesma velocidade com que você está viajando. Bom, logicamente, a velocidade do feixe de luz em relação a você deveria ser zero, afinal, você está viajando à velocidade da luz. Porém, segundo a teoria da relatividade, o feixe de luz da lanterna vai se afastar de você a uma velocidade de aproximadamente 300.000 km por segundo. Na visão dos relativistas, é como se você estivesse parado e ligado à lanterna. Antes da relatividade de Einstein, todos os físicos diriam que isso é uma loucura. O próprio Einstein escreve: se eu perseguir um feixe de luz com a velocidade c, devo observar tal feixe de luz como um campo eletromagnético especialmente oscilatório em repouso. No entanto, parece não haver tal coisa, seja com base em experiência ou de acordo com as equações de Maxwell. Einstein admitia que é fisicamente intuitivo imaginar que se uma pessoa viaja na velocidade da luz, um feixe de luz deveria estar em repouso em relação a essa pessoa. Porém, logo depois, ele diz que, com base na experiência, não é isso que acontece.
Mas será que foi mesmo baseado na experiência? Ou será que foi baseado na interpretação da experiência? Ora, se assumimos que a Terra está se movendo e que a luz tem uma velocidade constante para diferentes observadores, somos forçados a dizer que os comprimentos se contraem e que o tempo dilata. Os relativistas usam relógios atômicos como evidência da relatividade. O inventor do relógio atômico, o Dr. Louis Essen, era um crítico da teoria da relatividade de Einstein. No seu artigo Relatividade, Piada ou Trapaça, ele escreve: uma das previsões da teoria era que o tempo em um relógio em movimento corre mais devagar do que o tempo em um relógio estacionário idêntico. Levando em consideração o pressuposto básico da teoria de que a velocidade uniforme é puramente relativa, segue-se que cada relógio vai mais devagar do que o outro quando visto da posição do outro. Não há como distinguir entre os dois. Esse resultado é conhecido como o paradoxo do relógio. De acordo com a teoria da relatividade, se você tem dois relógios idênticos e sincronizados, um relógio A e um relógio B, e coloca um desses relógios em movimento em relação ao outro, o tempo vai passar mais devagar para o relógio em movimento em relação ao relógio parado. Isto é, os relógios vão ficar fora de sincronia. Além disso, a teoria também diz que você não pode distinguir qual relógio é o que está em movimento. É igualmente verdade dizer que o relógio A está em repouso em relação ao relógio B que se move, ou que o relógio B está parado em relação ao relógio A que se move. Para o relógio B, quem se movimenta é o relógio A, e para o relógio A, quem se movimenta é o relógio B. Surge, portanto, uma pergunta crucial: como é que se determina, de forma consistente com a teoria da relatividade, qual relógio funciona mais devagar? A menos que esta pergunta seja respondida, a teoria requer que o tempo em A passe mais devagar do que o tempo em B, e que o tempo em B passe mais devagar do que o tempo em A. Só que isso claramente é uma contradição absurda. Você não precisa ser um gênio para perceber que é impossível. O tempo não pode passar mais devagar a depender de qual observador você escolhe para descrever o evento. Foi uma das principais críticas do físico Herbert Dingle à teoria da relatividade de Einstein. Dingle era um professor universitário, referência no ensino da teoria da relatividade de Einstein. Mas, depois de um tempo, ele percebeu que essa teoria é cheia de paradoxos e coisas bem estranhas. E, curiosamente, a crítica de Dingle à relatividade, quando vista por um olhar mais atento, reanima uma discussão até então esquecida: a Terra fixa. Assim como no paradoxo dos relógios, nenhum relativista honesto pode distinguir uma Terra fixa em um universo que gira ao redor dela de uma Terra que gira em um universo com estrelas fixas. Da mesma forma, nenhum relativista pode distinguir entre a Terra que gira ao redor do Sol ou o Sol que gira ao redor da Terra. E se a relatividade não consegue fazer essa distinção, ela não pode afirmar que a Terra gira ao redor do Sol e não o contrário. Pode-se supor com a mesma legitimidade que a Terra está fixa e o universo inteiro está se movendo. As equações são as mesmas.
Na verdade, do ponto de vista da relatividade, a escolha do referencial é arbitrária. Naturalmente, é mais simples assumir que o universo é fixo e a Terra está se movendo. Mas as duas maneiras de falar sobre o movimento relativo da Terra são duas maneiras de dizer a mesma coisa. Os céus giram ou a Terra gira? A pergunta não tem sentido. Uma garçonete pode perguntar a um cliente se ele gostaria de sorvete em cima da torta ou se gostaria da torta embaixo do sorvete. Na verdade, o próprio Einstein, pouco antes de morrer, tinha dúvidas das suas próprias ideias. Eu considero bem possível que a física não possa ser baseada no conceito de campo, ou seja, estruturas contínuas. Nesse caso, nada resta do meu castelo inteiro no ar, incluindo a teoria da gravitação e do resto da física moderna. Podemos dizer que, de acordo com a teoria geral da relatividade, o espaço é dotado de qualidades físicas. Nesse sentido, portanto, existe um éter. O espaço sem éter é impensável, pois em tal espaço não haveria propagação da luz, mas também nenhuma possibilidade da existência de padrões do espaço e tempo, nem, portanto, quaisquer intervalo de espaço-tempo no sentido físico. Mas esse éter não pode ser considerado como dotado da qualidade característica de um meio ponderável. Num dado momento, o éter é descartado. Depois, ele volta como algo abstrato, a curvatura do espaço-tempo. Uma teoria cheia de paradoxos e coisas, no mínimo, esquisitas. Se é essa teoria que desbancou a Terra fixa, então que bom para a Terra fixa. Com relação, por exemplo, à origem da teoria da relatividade, o que aconteceu foi o seguinte, que no fim do século passado, na passagem do século, uma dupla de cientistas, Michelson e Morley, que disseram o seguinte: olha, se de fato a Terra se move em volta do Sol, então deve haver diferenças, né, na velocidade da luz em vários pontos da Terra, conforme as várias estações do ano. E eles mediram isso milhares e milhares e milhares de vezes e viam que não mudava nada. Então, das duas, uma. Ou a Terra não se move, ou é preciso modificar a física inteira. Então, o cidadão chamado Albert Einstein viu isso e achou que era preferível modificar a física inteira, né, só para não admitir que não havia provas do heliocentrismo. Então ele fez um arranjo, e esse arranjo implicava, então, várias noções muito estranhas, como a da curvatura do espaço, que é um conceito que até hoje eu não entendi, tá certo? Quer dizer, como é que você acha que o espaço ocupa um lugar dentro do espaço? Uma coisa que não ocupa um lugar dentro do espaço não pode ser nem curva nem reta, tá certo? Então, se você disser o espaço curva tudo o que está dentro dele, fala, bom, ainda é possível, mas que o espaço em si mesmo seja curva é uma noção que me parece um pouco esdrúxula. Né? Mais ainda a noção de que pessoas que viajassem através do espaço teriam várias idades ao mesmo tempo, e várias outras coisas muito, muito esquisitas, que nunca foram provadas, tá certo? Mas que eram intelectualmente muito elegantes e que, de algum modo,
salvavam as aparências, tá certo? Então, o fato é que no confronto entre geocentrismo e heliocentrismo não existe nenhuma prova definitiva de um lado nem do outro, e você pode usar um sistema de referência como pode usar o outro, mas se você insinuar que a Terra não se move, que ela é o centro, as pessoas vão internar você imediatamente. Nenhum experimento óptico é capaz de detectar os movimentos de rotação e translação da Terra. Para explicar os experimentos ópticos que não detectavam o movimento da Terra ou do éter, se falava em coisas como dilatação do tempo e contração do espaço, mesmo antes de Einstein. Experimentos ópticos que, com dadas interpretações, sugerem uma Terra imóvel no espaço. Odsagnac, Fresnel, Hooke, Fizeau e principalmente o de Michelson. No final do século XIX, o geocentrismo estava praticamente morto. Os físicos tinham estabelecido como paradigma o sistema de Copérnico, o paradigma de que a Terra girava em torno de si mesma e orbitava o Sol. Nessa mesma época, físicos como James Clerk Maxwell especulavam que a luz era uma onda eletromagnética. Já conhecíamos o comportamento das ondas. As ondas sonoras que se propagam através do ar. As ondas do mar que se propagam através da água. As ondas sísmicas dos terremotos através da terra. Era intuitivo imaginar que a luz, sendo uma onda, também precisava de um meio para se propagar. Maxwell sugeriu que a luz se propagava em um meio invisível, denominado éter. Um meio que, em tese, deveria permear todo o espaço, inclusive o vácuo. Heinrich Hertz demonstra que a luz era mesmo uma onda eletromagnética. Ora, sendo o éter real, poderíamos detectar o movimento da Terra. Imagine que todo o espaço é permeado por um meio invisível, o éter. Se a luz se propaga pelo éter, então deve existir um movimento relativo entre a luz, o éter e a órbita da Terra. Era intuitivo pensar que a velocidade de um feixe de luz mudaria em relação ao sentido da órbita da Terra. Afinal, velocidades relativas em sentidos opostos se somam. E velocidades relativas no mesmo sentido se subtraem. Pense numa pessoa nadando. Nadar a favor da correnteza é mais fácil do que nadar contra ela. Em tese, a mesma coisa deveria acontecer com a luz e o éter. Para um observador na Terra, o arrasto do éter mudaria a velocidade da luz em diferentes direções. Esse é um pensamento bastante intuitivo. Todas as ondas conhecidas precisam de um meio para se propagar. Então, por que com a luz seria diferente? Através de experimentos ópticos, os físicos esperavam encontrar uma comprovação irrefutável do meio em que se propaga a luz. Em 1881, o físico Albert Michelson faz um experimento bastante engenhoso. A ideia era dividir um feixe de luz em dois feixes com direções perpendiculares. Esses feixes são então refletidos de volta e recombinados em uma chapa fotográfica, produzindo franjas. Se as distâncias percorridas pelos feixes não são as mesmas, eles ficam fora de sincronia.
O efeito disso é um padrão de luz com franjas escuras e claras. Essa é uma característica das ondas, conhecida como interferência. É por isso que o aparelho do experimento se chama interferômetro. Ele produz uma interferência nos feixes de luz. Aqui está um desenho do interferômetro de Michelson. A base era giratória. Michelson girava os espelhos para analisar se a direção do feixe em relação ao éter e ao movimento da Terra iria produzir alguma mudança nas franjas. Michelson acreditava que iria detectar deslocamentos na franja quando girasse os espelhos. Ora, se a Terra orbita o Sol e se a luz viaja através do éter, seria esperado que as velocidades dos feixes de luz no interferômetro mudassem com o giro dos espelhos. Afinal, em tese, o éter teria uma direção privilegiada, tipo uma correnteza. Imagine que a luz na direção perpendicular ao éter leva um tempo TA para percorrer o interferômetro, e que a luz em sentido contrário ao éter gastaria o tempo TB para percorrer o mesmo interferômetro. Era esperado que o giro do interferômetro resultasse em diferentes valores na razão entre TA e TB. Em tese, a velocidade dos feixes dependeria da orientação do interferômetro em relação ao éter. Michelson então estimou que, por conta do movimento da Terra através do éter, a franja deveria ser deslocada quando a base do interferômetro fosse girada. Porém, para surpresa de Michelson, não acontecia deslocamento na franja quando ele girava a base. Michelson escreve: a interpretação desses resultados é que não há deslocamento das bandas de interferência. Essa conclusão contradiz diretamente a explicação que até agora tem sido geralmente aceita e que pressupõe que a Terra se mova através do éter. Essa é uma admissão corajosa do Michelson e poderia reanimar a ideia da Terra parada. A conclusão do experimento de Michelson não é a inexistência do éter, mas sim que a Terra não se movimenta através dele. Michelson faz um novo experimento, agora com a ajuda de Morley. Michelson e seu colega Morley criaram um interferômetro mais preciso. Para a surpresa de Michelson, os resultados continuavam não mostrando deslocamento nas franjas do interferômetro. Não havia deslocamento nas franjas que justificasse uma Terra viajando no espaço através do éter. Mesmo que o éter fosse estacionário e não uma correnteza, o movimento de translação da Terra, em tese, poderia criar um tipo de arrasto no éter. Michelson escreve ao físico Lord Rayleigh: os experimentos sobre o movimento relativo da Terra e do éter foram concluídos e o resultado é decididamente negativo. Henri Poincaré, um dos físicos mais respeitados no mundo na época, comparou esses resultados a uma crise na física. Estamos prestes a entrar agora na véspera de uma segunda crise? Esses princípios sobre os quais construímos todos estão todos prestes a desmoronar? Infelizmente, tais são os resultados indubitáveis do experimento de Michelson. Por que Poincaré foi tão dramático?
A primeira crise que ele cita é uma referência à Revolução de Copérnico, a revolução que fez a Terra se movimentar no espaço. E agora, a segunda crise é fazer com que a Terra fique parada de novo? Na verdade, resgatar a ideia da Terra parada não é uma revolução, mas sim uma contra-revolução. A preocupação era que o experimento de Michelson-Morley ressuscitasse a ideia da Terra parada. O experimento de Michelson mostrou que, numa Terra orbitando o Sol a 107.000 km/h, um feixe de luz disparado na direção da órbita da Terra e outro feixe disparado em qualquer outra direção percorreriam as mesmas distâncias no mesmo intervalo de tempo. Mas isso é um sério problema porque, se a luz se movimenta através do éter, a velocidade do feixe de luz em relação ao éter dependeria da direção do feixe. Nesse cenário, a distância percorrida da luz dependeria da direção dela em relação ao éter. O experimento de Michelson, porém, garante que as franjas de interferência não dependiam da direção do feixe. Michelson também esperava que as franjas do interferômetro se deslocassem em diferentes momentos do ano por causa da translação da Terra. Mas ao contrário da expectativa, as franjas não se deslocavam. Para resolver esse enigma, os físicos tinham duas opções. Primeira, admitir que a Terra é imóvel. Ou, segunda, bolar alguma ideia mirabolante. Eles escolheram bolar alguma ideia mirabolante. Lawrence e Eddington especularam uma ideia que parece ter saído de Alice no País das Maravilhas. Eles disseram que a matéria é misteriosamente comprimida quando se move. Lawrence propôs que o braço do interferômetro que apontava para a direção do movimento da Terra, ou do éter, sofria uma contração no comprimento. Em tese, essa contração explicaria o porquê as franjas não se deslocavam quando o interferômetro era girado. Segundo Lawrence, a contração do espaço anularia os efeitos do éter no experimento de Michelson e Morley. Alguns físicos riram dessa ideia. Porém, outros iriam rir muito mais da Terra imóvel. Um físico no final do século XIX falar em Terra parada seria motivo de escárnio. Dos grandes nomes, ninguém teve coragem para se opor ao establishment copernicano. Era mais fácil aceitar qualquer explicação ad hoc do experimento de Michelson e Morley do que admitir uma Terra imóvel. Na verdade, o geocentrismo estava tão estigmatizado que a grande maioria dos físicos nem lembravam dessa hipótese. Lawrence escreveu a sua peculiar teoria da contração do espaço em uma famosa equação matemática que ficou conhecida em todo o mundo, as transformadas de Lorentz. Essa simbiose entre a magia da matemática e a imaginação fez um físico experimental do calibre de J.J. Thomson dizer o seguinte: temos o espaço de Einstein, o espaço de Sitter, universos em expansão, universos em contração, universos vibrantes, universos misteriosos. Na verdade, o matemático puro pode criar universos apenas escrevendo uma equação. E de fato, se ele for um individualista, pode ter o seu próprio universo.
A solução mais simples, que não envolveria malabarismos matemáticos, estava, porém, esquecida. Era uma solução muito antiquada. A ciência não poderia mais aceitar que a Terra não se movimenta. E agora, para sustentar a ideia mirabolante de Lorentz que os objetos contraem quando se movimentam, era necessário construir uma outra ideia, a ideia de que o tempo dilata. Então, para entender os resultados do experimento de Michelson e Morley, Lorentz introduziu essas duas ideias, a contração do comprimento e a dilatação do tempo. Toda a realidade física deveria mudar para explicar o experimento de Michelson-Morley numa Terra que viaja pelo espaço. Essa confusão na física fez Lorentz e Poincaré dizerem: a natureza estava conspirando contra nós. É óbvio que a natureza não estava conspirando. Em vez disso, os físicos estavam conspirando contra si mesmos. A confusão gerada pelo experimento de Michelson-Morley poderia ter sido evitada se os físicos admitissem que a Terra estava parada no espaço. O palco aguardava Albert Einstein. Einstein criou uma das ideias mais contraintuitivas e mirabolantes da história da ciência para negar a Terra parada. A relatividade de Einstein ganhou o jogo. Aparentemente, não tivemos uma resposta melhor. Quando passamos a acreditar nisso, velocidade de rotação da Terra no Equador, 1.670 km por hora. Velocidade orbital da Terra, 107.000 km por hora. Velocidade do Sol em relação ao centro da galáxia, 828.000 km por hora. A Via Láctea, onde a Terra está, gira ao redor de um grande atrator. Essa velocidade é de cerca de 2 milhões de quilômetros por hora. Em relação a esse grande atrator, a Terra estaria, portanto, viajando no espaço a uma velocidade de quase 3 milhões de quilômetros por hora. Quando passamos a acreditar nisso, a cosmologia moderna adotou um princípio chamado princípio de Copérnico. O princípio diz o seguinte: a Terra não está em um lugar especial. A Terra não está no centro do universo. Muitos cosmólogos afirmam que a Terra é só um planeta qualquer. I am just another speck of sand. And the Earth, really, in the cosmic scheme of things, is another speck. And the Sun, an unremarkable star, nothing special about the Sun. The Sun is another speck. And the galaxy is a speck. I'm a speck, on a speck, orbiting a speck, among other specks, among still other specks, in the middle of specklessness. I am insignificant, I suck! Eles até dizem que nosso universo é só mais um entre infinitos universos. So we're nothing but a soap bubble floating in a bubble bath of soap bubbles. And so, in some sense, the multiverse can be likened to a bubble bath.
Eles dizem que somos uma poeira perdida no espaço. O Sol é uma estrela comum e até mesmo medíocre. Nossos ancestrais veneravam o Sol e eles estavam longe de ser tolos. É de bom senso reverenciar o Sol e as estrelas, porque nós somos seus filhos. O astrônomo Carl Sagan certa vez falou: vivemos num planeta insignificante, perdido na galáxia. O princípio de Copérnico é o princípio da mediocridade. O princípio de que não somos especiais. Porém, nós nunca vimos absolutamente nada como a Terra. O sorriso de um bebê. As luzes da cidade. A música de uma sinfonia. A arte de uma pintura. Se não somos especiais, então o que é especial? Ptolomeu estabeleceu um sistema astronômico com a Terra no centro. Os planetas giram ao redor de uma Terra parada e fazem epiciclos. Por mais de 1000 anos, o sistema de Ptolomeu foi a base da astronomia e dos calendários. E funcionava razoavelmente bem, até a chegada de Copérnico. Copérnico desenvolveu a ideia que é a base da astronomia moderna, a ideia de que a Terra se movimenta no espaço. A Terra deixou de ser o centro e o Sol tomou o lugar dela. O mundo não é mais geocêntrico, ele passou a ser heliocêntrico. A Revolução Copernicana tirou o homem do seu lugar especial no universo, o centro. Mas nem todos concordavam com Copérnico. O grande astrônomo Tycho Brahe desenvolveu um novo sistema geocêntrico. Obviamente, no sistema de Tycho, a Terra continuava no centro, mas os planetas agora orbitavam o Sol e o Sol orbitava a Terra. Tycho Brahe tinha um dos maiores observatórios astronômicos do século XVI. Ele contratou o astrônomo Kepler para trabalhar com ele. Quando Tycho morreu subitamente e misteriosamente, Kepler pegou todos os dados astronômicos que Tycho coletou durante décadas. Kepler usou esses dados para criar o seu próprio sistema astronômico. No sistema de Kepler, os planetas, incluindo a Terra, se movimentavam ao redor do Sol em elipses, um movimento que não era uniforme. Na verdade, os 4 sistemas, o de Ptolomeu, o de Copérnico, o de Kepler e o de Tycho conseguem explicar igualmente várias observações astronômicas. Passaram-se alguns anos depois da morte de Tycho. Galileu, o físico italiano, inventa um potente telescópio. Ele conseguiu ver que Júpiter era orbitado por luas. Isso parecia ser uma evidência de que a Terra poderia orbitar um corpo maior do que ela. Nos seus últimos momentos de vida, Galileu rejeitou a ideia de que a Terra orbitava o Sol. No fim da vida, ele negou o sistema heliocêntrico que defendeu por mais de 30 anos. Um ano antes de morrer, Galileu responde uma carta do seu amigo Francesco Rinuccini.
Rinuccini tinha escrito para Galileu sobre as descobertas do movimento de paralaxe das estrelas feitas pelo astrônomo Giovanni Pieroni. Rinuccini e Pieroni acreditavam que a paralaxe das estrelas era uma prova do heliocentrismo. Rinuccini escreve para Galileu: Ilustre Excelência, o senhor Giovanni Pieroni me escreveu nos últimos meses, contando como ele havia claramente observado com uma óptica instrumentar o movimento de alguns minutos ou segundos nas estrelas fixas, mas com apenas aquele nível de certeza que o olho humano pode atingir em observar um grau. Tudo isso me proporcionou o maior prazer testemunhar tal argumento conclusivo para a validade do sistema copernicano. No final da carta, Rinuccini apresenta um questionamento a Galileu sobre o sistema copernicano e pede que Galileu responda à sua dúvida. Galileu responde Rinuccini, dizendo: a falsidade do sistema copernicano não deve de forma alguma ser questionada, sobretudo não pelos católicos, pois temos a autoridade inabalável da Sagrada Escritura, interpretada pela maioria dos teólogos eruditos, cujo consenso nos dá certeza quanto à estabilidade da Terra, situada no centro, e o movimento do Sol ao redor da Terra. As conjecturas empregadas por Copérnico e seus seguidores em manter a tese contrária são todas suficientemente refutadas por aquele argumento mais sólido derivado da onipotência de Deus. Deus é capaz de realizar de diferentes maneiras, de fato, em um número infinito de formas, coisas que, segundo a nossa opinião e observação, parecem acontecer de uma maneira particular. Não devemos tentar encurtar a mão de Deus e ousadamente insistir em algo além dos limites da nossa competência. Isso é absolutamente fantástico. Galileu morreu acreditando no geocentrismo. Um detalhe importante sobre a carta de Galileu: quando Rinuccini recebeu a carta, ele apagou a assinatura de Galileu. Como um fervoroso copernicano, Rinuccini não queria que as pessoas soubessem que Galileu tinha se arrependido de apoiar o heliocentrismo. O tempo passou e a ciência foi se afastando da visão bíblica sobre a Terra e o universo. Em 1687, Isaac Newton publica a sua obra-prima. Esse livro introduziu a sua teoria da gravitação universal. Para Newton, o corpo celeste menor não necessariamente orbita o corpo celeste maior, mas sim que os corpos orbitam um centro de massa. O Sol e a Terra orbitariam um centro de massa. Esse não é o mesmo sistema heliocêntrico de Copérnico. Newton também afirmava o espaço absoluto. De acordo com Newton, tempo e espaço são absolutos e independem de qualquer referencial. O tempo flui igualmente para todos e o espaço é o mesmo para todos. O espaço absoluto é como se fosse um palco onde os corpos se movimentam, um referencial privilegiado, absoluto, que não interage com os corpos em movimento. Para ilustrar essa ideia, Newton fez um experimento que ficou conhecido como o experimento do balde. Newton suspendeu com uma corda um balde com água até a metade. A corda do balde foi enrolada. À medida que a corda se desenrola, o balde gira e a superfície da água dentro do balde vai ficando curva.
A superfície curva da água mostra que ela está girando, apesar de estar parada em relação ao balde. O experimento do balde reforça a ideia de que os movimentos de rotação não são relativos, mas sim absolutos. Newton diz que a curvatura da água mostra a rotação da água em relação ao espaço absoluto e não em relação ao balde. O físico Ernest Mach não concorda com Newton e propôs uma outra explicação. Para Mach, a água não está girando em relação ao espaço absoluto, mas sim em relação às estrelas fixas. Isso ficou conhecido como o princípio de Mach. Esse princípio também leva a uma outra ideia. Imagine que todos os planetas e todas as estrelas girassem ao redor de uma Terra imóvel. Isso seria equivalente às estrelas ficarem fixas e a Terra girar. Os dois sistemas são equivalentes, eles produzem as mesmas forças inerciais. Se todo o universo estivesse girando ao redor de uma Terra parada, seriam produzidas as mesmas forças da Terra que gira em relação às estrelas fixas. Existe uma equivalência entre a rotação da Terra e o universo que gira ao redor de uma Terra imóvel. Você não consegue dizer se é o universo que está girando em torno de uma Terra imóvel ou se é a Terra que está girando em torno de si mesma. Esse é um raciocínio impactante que poderia ter reanimado a ideia da Terra parada, mas por algum motivo os físicos não queriam voltar a discutir o modelo geocêntrico. O renomado cosmólogo George Ellis escreve: as pessoas precisam estar cientes de que existe uma série de modelos que podem explicar as observações. Por exemplo, posso construir para você um universo esférico simétrico com a Terra no seu centro e você não pode refutá-lo com base em observações. Você só pode excluí-lo por motivos filosóficos. O que eu quero trazer à tona é o fato de que estamos usando critérios filosóficos na escolha de nossos modelos. Muito da cosmologia tenta esconder isso. O modelo heliocêntrico é o modelo que as pessoas gostam mais. Porém, isso não significa que esse modelo seja superior a outros modelos ou que represente a realidade. Tá certo? Então, o Sol pode ser o centro do sistema solar, mas nós não estamos no Sol e não nos deslocamos no Sol. Então, como é que essas duas imagens, desenhadas desde pontos de vista tão diferentes, como é que uma poderia contradizer a outra? Simplesmente não pode. Uma não tem absolutamente nada a ver com a outra. O segundo ponto. A imagem medieval, ou hoje em dia os mapas astrológicos, descrevem o céu tal como aparece. Esse é um céu visual, céu tal como é visto. Tá certo? E a imagem copernicana, mais tarde aperfeiçoada por Kepler, descreve o céu a partir das forças mecânicas que movem os astros. É um ponto de vista completamente diferente. Você, para ver os astros se movendo no céu, você precisa saber o que os está movendo? Não. Então é como se você partiu de uma descrição óptica e passou para uma descrição mecânica. Como é que uma pode desmentir a outra? Não pode, absolutamente. Isso quer dizer que o sistema copernicano e o sistema ptolemaico, como o próprio Copérnico achava, não se desmentem de maneira alguma. Eles são apenas dois pontos de vista pelos quais o céu pode ser descrito.
Por todo o mundo, em universidades e museus, existem réplicas do pêndulo de Foucault. Esse movimento, dizem, é a maior prova da rotação da Terra. Será mesmo? A depender da latitude, o período da oscilação do pêndulo de Foucault muda. Por exemplo, no Polo Norte ou no Polo Sul, o pêndulo demora 24 horas para dar uma volta completa. Já no Equador, o plano de oscilação do pêndulo não muda. Abaixo ou acima do Equador, o plano de oscilação do pêndulo começa a girar. No hemisfério norte, no sentido horário. E no hemisfério sul, no sentido anti-horário. Ok, imagine que essa base giratória representa a Terra girando. E você está no espaço, observando o pêndulo de Foucault no Polo Norte. Em relação a você, no espaço, o plano onde o pêndulo se movimenta é estacionário e a Terra, abaixo do pêndulo, está girando. Agora, imagine que você está em pé na base giratória, a Terra giratória. A Terra é muito grande, você não vai sentir ela girar. Porém, em relação a você que está na Terra, o plano do pêndulo vai girar. Foucault chegou à conclusão que a explicação para esse giro do pêndulo é porque a Terra gira. Mas isso é um pensamento circular e não prova que a Terra gira. Afinal, é a Terra que está girando com estrelas fixas ou são as estrelas que estão girando ao redor de uma Terra estacionária? Existe uma equivalência entre esses dois sistemas, e isso é a relatividade. O próprio Einstein diz: as duas afirmações, o Sol está parado e a Terra se move, ou o Sol se move e a Terra está parada, são apenas duas convenções diferentes, com dois sistemas de coordenadas diferentes. Em outras palavras, são apenas dois pontos de vista diferentes que se equivalem. O físico Ernest Mach escreve: os movimentos do universo são os mesmos se nós adotarmos o ponto de vista ptolomaico ou copernicano. A força que move o pêndulo para mudar de plano no seu balanço em relação ao observador é a força de Coriolis. Só que a força de Coriolis não é causada apenas por uma Terra que gira. Ela pode ser causada também por um universo que gira ao redor de uma Terra imóvel. Esse é um princípio físico que não pode ser ignorado. O pêndulo de Foucault não prova que a Terra gira. Por quê? Porque a força de Coriolis, a força inercial que causa o balanço do pêndulo, pode ser explicada tanto na Terra parada, que o universo gira ao redor dela, quanto na Terra giratória com estrelas fixas. Então é evidente, observar o pêndulo de Foucault balançar não prova que a Terra gira, porque isso também acontece no modelo da Terra parada com o universo girando ao redor.
Esse é o princípio de Mach, é um princípio físico. Ah, Douglas, então por que a maioria dos físicos diz que a prova da Terra giratória é o pêndulo de Foucault? Porque eles não estão habituados com essa discussão, eles não têm conhecimento dessas questões. Você vai ter que pesquisar por conta própria. O que o pêndulo de Foucault prova é que existem forças inerciais na Terra. Então sim, a força de Coriolis é real, porém, provar que existe força inercial não significa provar qual é a causa dessa força. A causa da força de Coriolis pode ser a rotação da Terra? Pode ser, mas também pode ser a rotação do céu numa Terra parada. Então, nesse cenário, é evidente que o pêndulo de Foucault não pode servir como prova que a Terra gira. E, ironicamente, a maioria dos físicos, meus colegas, vão dizer que essa é a maior prova que a Terra gira. Parece piada, né? É uma grande piada mesmo. Bom, dito isso, já que o pêndulo de Foucault não prova que a Terra gira, também nenhum giroscópio mecânico que funciona pelo mesmo princípio de força inercial não pode provar que a Terra gira. E eu posso extrapolar isso também para os giroscópios ópticos. Mas eu não vou entrar nesse assunto nesse vídeo. Vamos continuar falando sobre o pêndulo. Se alguém acelera uma casca pesada de matéria S e em seguida uma massa envolvida por essa casca experimenta uma força aceleradora. Se alguém girar a casca em relação às estrelas fixas em torno de um eixo que passa por o seu centro, uma força de Coriolis surge no interior da casca, ou seja, o plano do pêndulo de Foucault é arrastado. Nós podemos fazer uma analogia aqui. A casca que Einstein se refere é o universo que gira, e conforme gira, ele cria uma força na massa envolvida pela casca. Essa massa em questão é a Terra. E a força aceleradora que ele cita são as forças inerciais, tipo a força de Coriolis. Em outras palavras, Einstein confirmou que um universo em rotação ao redor de uma Terra imóvel vai produzir as mesmas forças centrífugas e de Coriolis que são atribuídas a uma Terra girando com estrelas fixas. Eu sei que isso pode parecer complicado, e é mesmo, mas o que tem que ficar na sua mente é simples. O pêndulo de Foucault não prova que a Terra gira. O que o pêndulo de Foucault prova é que existe uma força que faz com que ele mude a sua rotação. Porém, isso não significa que a causa dessa força é o suposto movimento de rotação da Terra. O pêndulo de Foucault sente a influência do movimento do céu. É conhecido que o pêndulo de Foucault apresenta um movimento estranho, anômalo, quando acontecem eclipses solares. No eclipse, o giro do pêndulo pode até ficar mais rápido. O movimento do céu influencia a inércia aqui na Terra. No meu ponto de vista, essa anomalia do pêndulo de Foucault durante o eclipse só confirma que o giro do pêndulo é causado pelo movimento do céu e não porque a Terra gira. Afinal, a Terra está parada e tudo gira ao redor dela.